Ninguém gosta de problemas, mas todos nós temos problemas. E quando um problema é muito grande, a solução tem que estar à altura, né? A solução tem que ser extraordinária. E o ser humano tem um problema muito grande. E eu queria compartilhar isso com vocês hoje. Para um grande problema, uma extraordinária solução. E para nós começarmos, eu queria ler um texto na Palavra de Deus em Efésios 2, do versículo 1 ao 9. E eu convido que você me acompanhe nessa leitura. Paulo está escrevendo a uma igreja, a igreja de Éfeso. E do capítulo 2, do versículo 1 ao 9, ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Repetindo, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Qual é a situação do ser humano? Qual é a situação da humanidade desde sempre e até hoje e sempre será? E eu queria descrever aqui 6 situações, 6 condições que o ser humano vive. A primeira dela é: o ser humano está morto. O ser humano está morto. Ele pode estar respirando, ele pode estar andando, ele pode estar conversando, ele pode estar circulando entre os vivos, mas espiritualmente todo ser humano está morto. Ele está morto porque ele perdeu a comunhão com o autor da vida. Ele está morto porque ele perdeu a ligação com o Criador. E quando se desliga da fonte da vida, você não tem mais vida. Você está morto. E é o que Paulo diz lá em Romanos 3, versículo 23, porque todos pecaram e estão destituídos ou estão separados da glória de Deus. E esta é a situação de todo e qualquer ser humano. Todos pecaram e estão separados de Deus. Uma segunda situação do ser humano é que o ser humano está vazio. Nós acabamos de cantar, né, que o vazio que havia em mim agora é a sua morada. Exatamente isso. A pessoa ela pode até negar a existência de Deus. Ele pode alegar que não existe Deus, mas ele com certeza tem um vazio no seu coração. E esse vazio é exatamente o tamanho de Deus. E todo mundo ele busca por esse preenchimento. Ou se busca no Deus verdadeiro, e aí vai ser preenchido, ou se cria outros deuses, ou se busca em riqueza, em poder, ou qualquer outra distração desta vida, mas há um vazio, que esse vazio para ser preenchido é só com a presença de Deus. Isso é real em todo e qualquer ser humano. Tem uma terceira situação: o ser humano ele está programado. Ele vive segundo o curso deste mundo. Foi o que nós lemos no versículo 2 e 3 do capítulo 2 de Efésios. E esse curso que é dito aqui é no sentido do curso de um rio. Então, como o rio, a sua corredeira é levada e tudo que cai naquele rio é levado, o ser humano também ele é como que carregado, ele é influenciado pelo príncipe deste mundo, por aquele que está atuando nesse mundo, foi o que nós lemos, e aquele que está na desobediência, ele está como se fosse programado, e ele é levado por essa corredeira, ele é levado por essa correnteza, por esse curso deste mundo, seja por uma influência direta do inimigo, seja por uma influência daqueles que o cercam, por distrações, seja o que for, mas naturalmente,
Todo ser humano ele é levado nessa corredeira. E por mais que se negue, voltando inclusive, né, na questão do vazio, eu queria destacar uma coisa, que em qualquer cultura que nós formos estudar, você vai ver pelo menos duas coisas em comum. Uma é a música, outra é a divindade. Qualquer tribo, por mais remota que seja na antiguidade, seja hoje, se você encontrar uma tribo que está isolada no meio da floresta, ele vai ter algum instrumento musical, e ele vai ter alguma divindade, e ele está buscando algo para preencher aquele vazio. É o vazio que está no coração do ser humano. Pulando para a quarta situação, o ser humano, assim como ele é programado, ele é influenciado, ele vive segundo o curso deste mundo, ele também tem uma situação que ele está inclinado para o mal. Lá no livro de Gênesis, logo após o dilúvio, Noé, quando sai da arca, ele oferece um holocausto ao Senhor, um sacrifício, e quando termina aquilo, Deus, feliz pela vida de Noé, ele se alegra e diz lá o versículo 21 de Gênesis 8, que o Senhor sentiu o aroma agradável, e ele disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Lembrando que ele mandou o dilúvio, porque o homem estava totalmente separado dele, totalmente degradado no pecado, e ele fala, não vou mais fazer isso. Por quê? Porque o seu coração, o coração do homem, da humanidade, é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Essa inclinação para o mal, ela é consequência daquele mesmo pecado que eu li lá de Romanos 3:23, que separou o homem de Deus. E o homem longe de Deus, em consequência desse pecado, ele tem essa inclinação natural para o mal. Você, se é normal como eu, você talvez não revelaria os seus pensamentos para qualquer pessoa. Porque o nosso pensamento, ele é mau. Nós nos pegamos, às vezes, pensando ou desejando algo, e a gente fica até com medo, como que a gente pode pensar algo assim? Mas isso é natural. Naturalmente, nós fazemos o que é errado. Uma criança não precisa ensinar a criança a ser egoísta, a brigar pelo brinquedo dela, ou a fazer birra, ou fazer mãe, isso é natural da criança. E conforme vai crescendo, vai piorando. É a natureza humana, essa inclinação. Nós nos esforçamos para fazer o certo. Aí a gente tem que conter. A gente contém aquela vontade de fazer o errado, porque nós queremos viver numa civilização, nós queremos ser aceitos em um grupo, então nós contemos o erro, nós contemos o que é mal, e nos esforçamos para fazer o que é certo, mas naturalmente, a inclinação do ser humano é para o mal. Isso é fato em qualquer geração, em qualquer época. E diz ainda lá em Romanos 7, Romanos 7, 18, 19, fala assim, sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, este continuo fazendo. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que quando, pela carne dele, pelo desejo da sua carne, ele não conseguia fazer o certo. Por Cristo ele fazia, ele lutava com aquilo, mas por si só, pelo desejo da carne, ele não conseguia fazer o certo. Então nós vimos que o homem é morto, o homem é vazio, tem um vazio em seu coração, o homem está programado, inclinado para o mal, e de repente a gente parar por aqui, dá a impressão, fala assim, então o homem ele é uma vítima, porque se ele já tem o mal desde a sua infância, se ele nasce separado de Deus, se ele tem essa inclinação para o mal, ele é uma vítima de todo esse sistema, de todo esse matrix, entre aspas aqui. Mas se nós vermos aqui, o homem ele é também culpado, porque ele tem uma escolha. Paulo fala lá em Gálatas 6, versículos 7 e 8, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Embora o homem tenha essa inclinação natural, ele também tem a possibilidade, a escolha de ver onde ele vai investir.
onde ele vai semear, onde ele vai, o que ele vai alimentar na sua vida, a sua carne ou o seu espírito. E aquilo que ele alimentar mais é o que vai gerar mais em sua vida, é o que vai dar retorno. Quem alimenta a carne, quem semeia na carne, colhe os frutos da carne, que nós conhecemos lá de Gálatas. E aquele que semeia no Espírito, vai colher os frutos do Espírito. E por consequência do homem ser culpado, o homem ele é também condenado. E aqui já começa o nosso grande problema. O homem ele está condenado. O apóstolo João, no seu Evangelho, capítulo 3, 18, ele diz: quem nele crê não é condenado, se referindo a Jesus. Mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E no versículo 36 ele diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, se não fizer nada, se nós deixarmos como está, nós estamos condenados. Se nós tão somente seguirmos o curso dessa vida, se nós tão somente mantermos a nossa inclinação para o mal, se nós tão somente viver como já estamos programados, nós já estamos condenados. Não precisa fazer mais nada, já estamos condenados. Mas, diante desse grande problema do ser humano culpado, nós vamos ver um pouco sobre quem é Deus. E eu queria ver aqui 3 atributos de Deus. O primeiro é que Deus é santo. Lá em Isaías, tanto no versículo 6, no capítulo 6, no capítulo 57, vamos ver 2 versículos que falam assim: e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua graça. E no 57:15 diz: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo, habito no lugar alto e santo. Como o homem culpado, morto, vazio, sujo em suas transgressões, pode alcançar um Deus santo, que vive no alto e sublime? Como que um Deus santo, que é puro, totalmente puro, pode se sujar ou se contaminar com um homem que é impuro? E aqui começa a desvendar esse grande problema. E é um problema, entre aspas aqui, até para Deus. Uma aspas bem grande, irmãos. Porque esse Deus que é santo, ele também é amor. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Muitos tentam definir, e os poetas, definir a palavra amor, mas o dia que alguém conseguir definir amor, essa pessoa vai estar definindo Deus, porque Deus é amor, e amor é Deus. É a essência de Deus. E aí esse Deus que é amor, é um Deus que ele quer atrair para si aquele homem que é sujo, aquele homem que está morto em suas transgressões. Se nós pegarmos a palavra de Deus desde Gênesis, Apocalipse, é Deus tentando se aproximar do homem, se revelando ao homem, chamando aquele para si, porque ele quer que o homem esteja perto dele, porque é o melhor lugar para o ser humano estar. É perto de Deus. Mas como que esse imundo, sujo, pecador, morto em suas transgressões, vai estar diante de um Deus santo? Mas é o que Deus deseja. Só que Deus também é justo. Salmo 9:8. E mesmo Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Salmo 119. A tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Eis o conflito. Deus ama e Ele quer atrair para si, mas Ele é santo e não pode se contaminar. E Ele também não pode querer dar um simples liberar e mudar a regra do jogo, porque Ele é justo e Ele tem que agir com justiça. E como que Ele vai agir com justiça com quem está morto, com quem já é inclinado para o mal, com quem é programado e naturalmente comete o erro e é um esforço para não cometer, e esse é o conflito. E Deus ele não pode simplesmente mudar, porque Paulo também diz lá em 2 Timóteo 2:11 e 13, que essa palavra é digna de confiança: se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos.
Se o negarmos, ele também nos negará. E se formos infiéis? Aí não. Ele não vai ser infiel, porque ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. É impossível. Impossível para Deus, né? A gente fala que Deus não é impossível. Deus, é impossível Deus ser infiel, porque ele não vai negar a si mesmo. E aí está o conflito, aí está o problema. O Deus santo, o Deus amor, mas o Deus justo, um Deus que não muda, querendo atrair para si o ser humano. E o ser humano, não é só o brasileiro, né, que fala de dar um jeitinho, mas o ser humano também, ele quer dar um jeito para se aproximar de Deus. E eu vou citar 3 situações que o ser humano, algumas vezes, tenta construir um caminho para chegar a Deus. Construir uma ponte para atravessar esse abismo daquele que está no alto e sublime trono, que é santo, e aquele que está aqui embaixo, longe, pecador, morto em suas transgressões. Como se aproximar dele? E o ser humano, às vezes, começa a querer dar um jeito, e uma das formas que ele cria é a religião. E muitas pessoas, às vezes, pensam, não, se eu tiver uma religião, eu vou me aproximar de Deus. Se eu tiver uma igreja, se eu encontrar um lugar onde as pessoas falam de Deus, onde as pessoas proclamam esse Deus, se eu participar, se eu for lá em alguns domingos, ou se eu for lá em algumas festas que há no ano, numa Páscoa, no Natal, eu vou estar agregando tijolinhos nessa ponte, eu vou estar juntando algumas coisinhas para me aproximar desse Deus. Mas isso também não é possível. Isso por si só, essa religião por si só, partindo do homem, eu não consigo chegar no Deus que está no alto e sublime trono, que é santo, que é justo, que é puro, que é amor. Uma outra tentativa, e às vezes até junto com essa primeira, são as boas obras. E as boas obras é uma coisa boa, tanto que no versículo seguinte, nós lemos até o 9 de Efésios 2, no 10 vai falar que as boas obras foram criadas para que andássemos nela. Mas, às vezes, as pessoas falam, se eu fizer boas obras, se eu agir com caridade com o meu próximo, se eu ajudar o meu próximo, eu vou conseguir me aproximar de Deus, ou eu vou ganhar o coração de Deus, eu vou convencer a Deus que eu não sou tão mal assim, que eu não sou tão inclinado para o mal, que eu não sou tão problema, que eu não sou tão sujo. E com essas boas obras ele tenta alcançar alguma coisa, mas nós também lemos em Efésios 2, que ninguém é salvo pelas obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai conseguir chegar no céu e falar assim, eu fiz por merecer. Eu trabalhei, eu doei, eu ajudei, eu fiz, eu fui uma pessoa que amei ao próximo e dei tudo que tinha. Por si só, essa pessoa não consegue, porque as obras, disse Paulo, para que ninguém é salvo pelas obras, para que ninguém se glorie. E há uma terceira condição do ser humano também que ele pode agir. Ele pode simplesmente negar. A pessoa simplesmente fala, não, eu não acredito. Eu não acredito que existe Deus, eu nego tudo isso aí que está acontecendo, então não existe um problema. Ou outras pessoas falam, não, eu até creio que existe um Deus, mas eu creio nesse Deus de amor e eu acho que não vai ser bem assim, e ele nega esse problema. Mas você negar um problema não traz a solução. Se a pessoa chegar no dia da prova e falar assim, não, eu nego que tem esse problema na minha prova, ele vai ser reprovado, porque o problema está lá, ele tem que dar uma solução. Então a negação também não resolve o problema. Porque o ser humano não é capaz de criar essa ponte, o ser humano não é capaz de atingir o que é inatingível. O limitado, o finito, o mortal, não é capaz de atingir aquele que é ilimitado, que é infinito e que é imortal. Mas existe uma solução, e essa solução é extraordinária, porque ela vem de lá para cá. É o nosso Deus que nos traz a solução. E nós lemos no versículo 4 e 5 de Efésios 2, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. A solução partiu de Deus. Ele, só Ele, sabe como resolver o problema. Afinal de contas, Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é o Senhor, e Ele tem essa solução.
pelo seu grande amor com que Ele nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. O ser humano, eu falei do primeiro item lá, que está morto, estava morto em seus pecados. E como vai trazer vida ao ser humano morto? Ressuscitando. Aquele que ressuscitou Cristo, também pode ressuscitar o ser humano através de Cristo. Ele nos ressuscitou com Cristo. E toda essa solução, ela se torna tão extraordinária, que Ele não tão somente nos dá vida, o pastor Erickson até orou, né? Não, a graça salvadora, mas não é nem só, e não seria só, né, salvar, mas vem muita coisa junto. E quando Deus resolve esse problema com essa solução extraordinária, ainda o versículo fala que Ele nos faz assentar em lugares celestiais. Olha a condição que Ele nos coloca, Ele nos faz nos assentar à mesa. É como se Ele nos colocasse como membro, como não? Ele nos coloca como membro da sua família. Ele nos faz filhos dEle. É o que João diz lá em João 1,12. Aos que receberam, se referindo a Jesus, deu-lhes o poder, aos que creram nele, creram em seu nome, deu-lhes o direito, ou deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Por causa desse tão grande amor de Deus, Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo. É o que diz lá o texto, que é o central da Bíblia, né? João 3,16, que todos sabemos de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Deus que é santo, um Deus que é amor, um Deus que é justo, Ele não simplesmente ignorou a minha culpa, não simplesmente ignorou a minha dívida, não simplesmente ignorou o meu pecado, Ele deu uma solução, Ele pagou a minha dívida. Então toda a ira que Deus tinha o direito de ter sobre mim, que nós lemos lá em Efésios, que a ira de Deus está sobre aquele que está na desobediência, toda essa ira que Deus tem sobre a minha falha, sobre o meu pecado, ela foi colocada sobre Jesus na cruz. Nós, lendo lá a história de Jesus, quando Ele é crucificado, Ele clama, Deus meu, porque me desamparaste, porque Ele se sentia só, porque Ele carregava o peso da culpa, da minha culpa. O peso da sua culpa, o peso da culpa de toda a humanidade. Então a ira de Deus foi colocada sobre Jesus lá na cruz. O amor de Deus, Ele foi manifesto ao entregar o seu Filho no meu lugar e no seu. E por isso, Ele foi absolutamente justo. Porque a dívida não foi simplesmente perdoada ou simplesmente deixada de lado, ela foi paga. Mas foi paga pelo próprio Filho de Deus, pelo próprio Senhor. Deus fez a parte dele. E continuando o texto de Efésios, no versículo 8 e 9, a gente vai ler assim, que pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Por ser pela graça, como eu já disse, ninguém poderá uma hora bater no peito e falar assim, eu fiz por merecer. Eu sou o melhor, ou eu sou mais esperto, eu sou mais inteligente. Não é essa a situação. Todos somos iguais. Todos somos miseráveis. Todos estamos mortos. Quando Paulo está escrevendo em Efésios, ele fala, olha, todos estão mortos, e depois ele fala para a própria igreja, vocês estavam na mesma situação. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nós, inclusive, ele se coloca também. O próprio apóstolo Paulo, ele também estava morto. Então não é o Paulo que é sábio, que foi muito esperto, não foi o pastor Renato, o pastor Ed, não é nenhum de nós que somos muito sábios, mas é a graça de Deus que é derramada sobre nós. Até uma frase, né, que diz que quando alguém está pregando o evangelho, não é porque ele é um faminto dizendo a outro faminto onde encontrar o pão. É um miserável querendo chamar outro miserável, falando, olha, eu encontrei o pão, vem aqui comer, que aqui tem pão. Então, somos aqueles que, pela graça de Deus, foram ressuscitados com Cristo. E estamos chamando pessoas, saiam dessa situação de morte e venha para cá, porque aqui é a vida, não aqui neste lugar, não porque aqui é especial, mas porque o Deus verdadeiro, Ele nos deu essa solução para o nosso problema. Mas como que a gente faz isso? É pela graça, mas qual que é a nossa parte? O que eu tenho que fazer? Pela graça sois salvos, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. É por meio da fé.
Mas você pode dizer, eu tenho fé. Mas você tem fé em quê? Algumas pessoas têm fé na fé. Eu falo, eu tenho fé que vai dar certo. Eu tenho fé, a pessoa tem um compromisso, algo muito difícil para aquele dia, ele fala, acorda de manhã e fala, eu tenho fé que vai dar tudo certo. Mas tem fé em quê? Ou tem fé em quem? Tem fé qual é a promessa? Qual você espera, mas o que te foi prometido? O que foi dito a você? Então, para ter fé, eu vou usar aqui também 3 palavras, para nós entendermos o sentido desta fé. A primeira dela é saber. Para que você tenha fé, você tem que saber. Senão você vai ter fé na fé, fé no vazio. Fé naquilo que não te foi prometido, aí não é fé. Então, para que a gente saiba, para que a gente tenha fé, eu tenho que ouvir uma palavra, eu tenho que ouvir uma promessa, eu tenho que ouvir alguém dizer para mim. Então, se eu tenho fé em Deus, se eu tenho fé em Jesus, eu tenho que ouvir dessa palavra, eu tenho que ouvir desse Senhor, eu tenho que saber o que Ele prometeu. E é o que nos diz lá em Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, se você diz ter fé, você tem que saber, você tem que conhecer o que o Senhor, no qual você diz ter fé, te prometeu. Não estou dizendo que você tem que ser um teólogo, estudar o grego, o hebraico, mas você tem que conhecer a palavra do Senhor. Você tem que conhecer o Senhor da palavra. O que Ele te prometeu? E aí você pode ter fé nele. Uma segunda coisa é concordar. Porque você pode ouvir sobre esse Deus, sobre Jesus, ter o conhecimento e não concordar. Não é possível? A pessoa fala, não, tá bom, entendi o que você me falou, li a Bíblia, conheço isso daqui, mas eu não concordo, eu não aceito, então essa pessoa não pode ter fé. É necessário essa concordância. Eu ouvi, eu recebi e eu concordo com essa palavra. E a terceira parte é a submissão. Submeter a isso. Então eu ouvi, eu concordei, mas eu acho que não é bem assim, eu concordo, mas eu não quero me colocar nessa situação. Talvez a pessoa ouve, concorda e fala assim, tá, é bacana, é legal, eu concordo, é isso mesmo, mas hoje ainda não é o momento. Eu vou esperar mais para frente. E ela não se submete. Um exemplo que me ocorreu, talvez muito simples até, mas você não enxerga a energia elétrica. Né? Você sabe, alguém te falou que se você encostar naquele fio descascado, você vai levar um choque. De repente, você até levou algum acidentalmente. Mas mesmo sem enxergar, você sabe, então você teve o conhecimento, você concorda que ali dá choque, você acredita nisso, e aí você tem que se submeter. Porque se você simplesmente souber, simplesmente concordar, mas for lá e bater o dedo no fio, você vai levar choque. Ah, mas eu sabia e eu concordava, mas você não se submeteu. Então essa submissão, submeter ao Senhor é isso, eu sei, eu soube, eu conheci, eu concordo e eu me submeto a Ele. Eu me submeto à palavra dEle. Porque quando a gente pega na palavra de Deus, quando Deus faz a aliança com o povo, há sempre 2 situações. Ele falou, olha, eu estarei com vocês, mas andem no meu caminho. Ele falou com Davi, Davi, não vai voltar filho seu para o trono, mas se eles andarem no meu caminho. Moisés, mesma coisa, com Abraão, foi a mesma coisa. Então, existe uma contrapartida. Então, por isso que eu tenho que saber, por isso que eu tenho que conhecer esse Senhor, para saber o que Ele deseja de mim. E aí eu me submeto a Ele. Aí há fé. Então, a submissão, a entrega total a Jesus, é o passo da fé que vai resolver esse problema. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Quando eu conheço, quando eu concordo e quando eu me submeto a esse Senhor. Então, para nós concluirmos, irmãos, eu queria fazer uma recapitulação. Eu comecei falando que o homem, o ser humano, é o morto espiritualmente. E essa não é uma pessoa, não é um indivíduo, é a humanidade. Paulo, ele fala, a palavra de Deus fala sobre isso. O ser humano, ele é vazio, ele tem uma necessidade no seu coração de um preenchimento, e ele busca isso de várias formas, mas esse vazio só é preenchido com Deus.
O ser humano, se você for sincero consigo mesmo, você vai saber que você também é inclinado para o mal. Você é programado naturalmente. Se você não se esforçar, você vai fazer o errado. Você tem que se conter, você tem que lutar contra a sua vontade, contra a vontade da carne para fazer o certo. O ser humano ele tem essa inclinação e por causa disso, ele não toma as escolhas certas, ele é culpado e por ser culpado, ele está condenado. Mas diante dessa condenação, o Deus que é amor, que é justo, que é santo e que é verdadeiro, que é um Deus presente, esse Deus, ele nos oferece uma solução. E essa solução foi através de Jesus Cristo, que morreu em uma cruz por minha causa, por sua causa. Nós vimos a Aninha falando que Jesus, ele não tinha pecado, ele poderia ter tacado a pedra. Não só naquela mulher lá, como também em mim, como também em você. Mas ele resolveu, por sua vontade, nos perdoar. Ele falou, eu pago a dívida do Levi. É uma dívida que ele sabia que eu não consigo pagar. Ele sabe que eu não consigo transpor esse grande abismo. E aí ele fala, eu pago a dívida. E para que eu tenha essa dívida quitada, no meu formulário, no meu contra-cheque, não sei como poderia dizer sobre isso, eu tenho que aceitar, eu tenho que acreditar, eu tenho que ter fé. Eu tenho que conhecer, concordar e me submeter. E esse é o desejo que eu tenho no meu coração hoje, que todos nós possamos nos colocar nessa situação e entender que só Jesus Cristo salva, que ali foi pago o preço alto do meu pecado por Ele lá na cruz, e me submeter ao meu Senhor. E eu queria te convidar agora para que você fechasse os seus olhos, e para que você orasse, mas até mesmo antes da sua oração, que você refletisse um pouco. Eu sei, eu não falei nada de novo aqui. Tudo que eu falei aqui, provavelmente você já ouviu várias vezes. Que existe um Deus, que o homem é pecador. Isso é dito há quase 2000 anos. Mas o que isso implica na sua vida? O que isso mudou em alguma coisa? Saber disso, você concorda com isso? Isso transformou a sua vida? Isso te preencheu o vazio que você tem no seu coração? Porque se você tão somente souber, e tão somente concordar, mas se isso não trouxe transformação, não te trouxe um preenchimento, então está faltando alguma coisa ainda. E às vezes a gente fica brincando, e encostando no fio descascado, e levando choques. E pensando na nossa vida, isso é um perigo, porque às vezes o fio pode ser de uma alta voltagem. E a nossa vida espiritual não é diferente. Então que você pense nisso. O que esse conhecimento, que é tão claro, que se você está aqui nessa igreja, é que provavelmente você acredita em Deus. Você já ouviu falar desse Deus. Talvez você tenha acesso à Bíblia. Se você está nos acompanhando pela internet, a mesma coisa, você chegou até aqui nesse culto, é porque você tem algum conhecimento de Deus. Mas o que esse conhecimento tem transformado na sua vida? O que isso tem trazido para a sua vida? O que isso tem preenchido na sua vida? Que você possa, nesse instante, nesse dia, se submeter a esse Senhor, e dizer a Ele que Ele realmente não é tão somente o seu Salvador, mas é o Senhor da sua vida. Que você viva de uma forma a ser dirigido por Jesus, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e que Ele te conduza dia a dia, para viver a vontade dEle, para andar no caminho dEle, e porque pelo caminho dEle é que nós chegamos a Deus, que o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que o Espírito Santo do Senhor fale ao seu coração hoje e transforme a sua vida. Que você permita isso e que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus para a glória do Senhor. Obrigado, Levi. Eu queria que você continuasse de olhos fechados. Uma mensagem como essa é uma mensagem muito clara a respeito do amor de Deus. Talvez você já conhece
que Jesus Cristo veio para morrer e para salvar. Talvez você até concorde que esse plano de Deus também é para você. Só que talvez você ainda não tenha se submetido a esse plano tão maravilhoso de salvação. E hoje você tem a oportunidade de mudar esse status na sua vida e dizer: Senhor, eu reconheço que eu sei, que eu concordo, mas eu não tenho me submetido. E hoje eu entendo que o Espírito Santo de Deus está me confrontando, porque eu preciso assumir um compromisso com o Senhor. Você é essa pessoa que precisa assumir um compromisso de entregar a sua vida ao Senhor? Se você é essa pessoa, levanta sua mão que eu quero ver e quero orar por você. Hoje é o momento de você entregar o seu coração e assumir um compromisso. O compromisso de você se submeter ao amor de Deus. Você é essa pessoa, levanta tua mão que eu quero olhar e eu quero orar com você. Deus abençoe em nome de Jesus. Pode abaixar, eu já vi. Que esse compromisso possa levar a mim e a você a reconhecer o amor desse Deus. E publicamente nós dizemos: Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Mais alguém? Mais alguém precisa reconhecer e se submeter. Você pode ficar de pé, de olhos fechados ainda. Queria que você fechasse os teus olhos aí e nós vamos orar. Pai, obrigado, Deus. Obrigado por essa palavra tão clara do Senhor no nosso coração, Pai. Obrigado, ó Deus, que mesmo pecador, mortos em nossos delitos e pecado, o Senhor nos amou e demonstrou a sua bondade para conosco, Pai. Ó Deus, o Senhor tem feito tanto por nós, Deus. E às vezes nós temos tanta dificuldade, Deus, em nos submetermos ao Senhor. E isso às vezes por causa de pecados e coisas que têm nos afastado de Ti. Por isso nós clamamos para que o Senhor, em nome de Jesus, remova, Pai, isso. Para que nós não tenhamos vergonha de reconhecer que o Senhor é aquele que nos perdoou e nos salva, mas que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, Deus, onde nós iremos espalhar aquilo que o Senhor tem feito em nós. E nós vamos espalhar o Cristo que habita em nós, para que outras pessoas entendam a necessidade da salvação. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Obrigado, ó Deus, pela demonstração do Teu amor. E obrigado, Senhor, porque nós não precisamos, ó Deus, fazer algo, ó Deus, além de nos entregar. Porque a obra já foi feita, o preço já foi pago. E hoje nós podemos recebê-lo em nosso coração, em nome de Jesus.